Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista, série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje conosco nos estúdios o vereador Wagner de Oliveira. Wagner está em seu terceiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Está no Legislativo desde 2013. O vereador se apresenta como aquele que quer escrever uma nova página, uma nova história e refletir sobre o passado, viver o presente e construir o futuro de acordo com as aspirações e necessidades de todos. Wagner de Oliveira também foi vereador e prefeito de Chácara. Hoje tem uma ampla plataforma política que vai da educação à saúde, passando por projetos que contribuam para a iluminação pública, telefonia móvel, segurança, transporte, emprego e renda, entre outros. Para participar desta entrevista conosco, nós convidamos o jornalista Ricardo Ribeiro, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, vereador, por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Ricardo. Ô, vereador, vamos começar. Trajetória é longa, a gente fez um resumo ali, mas é uma longa trajetória. O senhor está na vida pública desde os 18 anos de idade, foi servidor público, né? Já foi prefeito, tem experiência no executivo, no legislativo, ainda que o executivo da nossa vizinha Chácara, né? A gente estava conversando nos bastidores, Chácara, que já pertenceu a Juiz de Fora. Começa contando para a gente, então, que vida pública é essa, né? Que começa lá aos 18 anos. Boa tarde, Marise. Boa tarde, Ricardo. É uma satisfação para nós estarmos aqui, né, nessa tarde, falar um pouquinho sobre nós, né, dessa trajetória. Realmente a vida, eu falo que ela nos surpreende a cada momento, né. Eu entrei como funcionário público na cidade de Chácara, fui contratado, depois fui concursado e acabei depois com o tempo tornando vereador. E tem uma trajetória engraçada na minha vida, que a primeira eleição que eu disputei para vereador, eu perdi ela por 3 votos, que foi lá. Mas aquilo não me alterou nada na vida, no cotidiano do dia a dia, né, para lidar com as pessoas. Eu sabia que aquilo foi um acaso do destino, e o tempo passou, depois candidatei a vereador, acabei me elegendo, depois tive a oportunidade também de vir a candidato a prefeito, fui candidato eleito, fui afastado do cargo também, fui cassado, depois tive a oportunidade de retornar ao cargo de prefeito, e o tempo passou, disputei a reeleição, eu consegui novamente reeleger o mandato lá. Aproveito até para agradecer a oportunidade, né, que aquela população da querida cidade de Chácara nos confiou, tanto para ser vereador lá, como para ser prefeito daquela cidade. Então fica aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração a todos que me ajudaram a traçar, a chegar a cada degrau, mesmo que na caminhada da vida acabou afastando algumas pessoas, né? Porque a política tem muito disso. Mas eu quero que fique registrado o nosso agradecimento a todos, que de alguma forma nos ajudou para que hoje a gente esteja onde a gente está. Você foi prefeito de 2005 a 2008, depois de 2009 a 2012, vai? Isso, e em 2012 a gente estava preparando, porque eu precisava de eleger o meu sucessor. Eu queria sair e eu falei assim, eu preciso mudar o tom da viola, né? E aí eu falei, é melhor deixar o meu sucessor assumir, aí ele vai tocar os 8 meses do jeito dele, do jeito que ele acha que tem que botar a máquina para funcionar nesses 8 meses, porque ele iria para a reeleição. E eu falei, eu vou tentar a vida nova, porque eu sempre tive comigo o seguinte, eu não tinha medo da vida, em qualquer lugar que eu for enfrentar, porque eu falo o seguinte, o que eu estou vivendo aqui, e o que eu vou deixar aqui é o que eu vou encontrar lá na frente. A vida nossa é assim. Sim. Isso é na vida profissional, é na vida familiar, é no nosso dia a dia com nossos amigos. Então aí eu me apresentei, né? Candidato a vereador, renunciei dia 31 de março de 2012, filiei em junho e fomos eleitos em outubro, né? E depois trabalhamos, viemos mais 2 eleições, fomos reeleitos mais 2, então estamos no 3º mandato aqui em Juiz de Fora. Aproveito também para agradecer, né, esse momento aqui, a população de Juiz de Fora que nos acolheu
e nos mantém aqui com essa confiança no nosso trabalho. Então eu falo o seguinte, a minha responsabilidade com o cidadão de Juiz de Fora é muito grande, porque eu cheguei aqui só com um voto. Então não tinha voto em Juiz de Fora. E os votos que eu adquiri aqui são de pessoas amigas que acompanhavam o nosso trabalho em chácara e falou, não, o Wagner serve para nos representar em Juiz de Fora. E, no entanto, nos deu 3 mandatos aqui. Então, quero aqui, de antemão, agradecer mesmo essa confiança aí, por esses votos depositados na minha pessoa, nesses 3 mandatos, para que a gente pudesse estar aqui legislando na Câmara de Juiz de Fora. Só antes de você participar, Ricardo, só para a gente contextualizar, Chácara é uma cidade, tem quantos mil habitantes hoje? Né, quando o senhor era prefeito lá, como é que era para a gente ter uma noção, né, do que era o executivo de lá e o desafio que é também lá e cá, né, o executivo lá e o legislativo aqui, esse desafio na sua vida? Marisa, só para você ter uma noção, Chácara hoje eu acredito que deve estar aí com uns 4 mil. Quando eu saí de lá tinha 3 mil habitantes. Eu tive aqui em 2012 2.618 votos. Então, assim, nem se eu tivesse trago a população de Chácara toda para cá, né, não daria, porque tem muita criança. Sim. Eu não atingiria os 2.618 votos. Então, assim, Chácara é uma cidade turística, né, pelo menos tinha as cachoeiras, agora até acabou a cachoeira que tinha lá, que era a principal, que levava muito turístico para lá, agora lotearam ela. Mas assim, Chácara sempre foi uma cidade próxima de Juiz de Fora, e quem vive em Chácara tem assim uma felicidade de viver numa cidade que às vezes tem muitos bairros aqui de Juiz de Fora que são muito mais distantes e tem a sua própria independência, né? Que eu vejo isso vindo um pouco para cá, que eu percebi quando eu vim. Por exemplo, nós temos distrito aqui em Juiz de Fora, pela distância, não tem a facilidade que Chácara tem, Coronel Pacheco tem, Matias Barbosa, o Banco da Câmara, né, Piau e outras cidades aí, por exemplo, os alunos que estudam em Juiz de Fora, todas essas cidades dão condições de transporte para que tragam eles aqui para estudarem. Então, seja o ensino fundamental ou seja o ensino médio ou até mesmo superior. O cidadão que mora nessas cidades do entorno, elas têm uma ambulância que o cidadão, se ele passar mal, traz ele aqui. Quando ele tem alta, a ambulância vem aqui buscar. E aqui nós vemos uma dificuldade, cidadão que mora em Paula Lima, Dias Tavares, né, Torreões, Sarandira, Humaitá, Rosário de Minas, Valadares, Penedo, quer dizer, essa população, se eles não tiverem um amigo lá que possa realmente deslocar de lá para trazer eles até os grandes centros, a vida torna-se muito difícil aqui na cidade do Porto de Juiz de Fora, por não ter essas condições. Então eu acho que é uma das linhas que no futuro o poder público tem que investir, tem que olhar de uma forma diferente para dar um suporte para esse cidadão que mora lá. Nós precisamos dar qualidade de vida e condições para que eles permaneçam nessas localidades. E dentro do nosso mandato, junto com todos os vereadores de todas as 3 legislaturas que eu participo, nós temos feito isso aqui nessa casa, ampliado a expansão urbana, criado os distritos para poder dar mais qualidade de vida para cada cidadão. E isso a gente pôde perceber ao avaliar uma situação com a outra, entendeu? Então, assim, acredito que a vida pública de prefeito dá a gente um outro olhar sobre até mesmo no legislativo. Nós vamos falar bastante disso aqui ainda, né, dos distritos. Ricardo, por favor. Eu queria até aproveitar esse gancho em relação à Chácara, e você que foi prefeito lá 2 vezes e tem essa experiência, você defende um enxugamento por parte da Federação dos Municípios Brasileiros, que hoje a gente, para arredondar, são cerca de 5 mil, Minas 873. Você pega a Chácara, por exemplo, que foi emancipada há menos de 70 anos. Não seria mais fácil você ter uma estrutura para oferecer, tendo como base uma cidade como Juiz de Fora, ao invés de você ter um município emancipado? E aí eu te dou até um outro exemplo, que é próximo da gente também, que é Bicas, que você atravessa ali a 267 e já está em Guarará. Que são uma rota dentro de Bicas. Exatamente, né? Então, assim, não seria mais fácil você estruturar um município ao invés de você criar mais municípios? Ô, Ricardo, eu acabei de te dar exemplos aqui agora da qualidade de vida que esse cidadão tem por ser um município mais próximo
ao executivo, até mesmo o legislativo daquelas cidades, dessas pequenas cidades. Então, se a gente, um exemplo, se a gente houve esse questionamento, né, sobre acabar com os pequenos municípios, eu acho que a gente estaria tirando a qualidade de vida que o cidadão tem nessas localidades. Então, assim, como é que ficaria a qualidade hoje da saúde para eles? Como que ficaria a qualidade do ensino para eles? Porque por estar mais próximo do executivo, mais próximo do legislador lá dessas pequenas cidades, o cidadão acaba tendo mais apoio, mais suporte para poder até buscar qualidade de ensino e saúde numa grande cidade igual Juiz de Fora. Eles precisam de interlocutores, né? No caso de Juiz de Fora, a gente tem 8 distritos, né? 7, 8? 8 distritos? 8 distritos e o distrito sede. E o distrito sede. E o Wagner é o interlocutor desses distritos, podemos dizer assim, né, Wagner? Desde que entrou aqui, uma luta grande em comissões, nem sempre comissões permanentes, mas comissões criadas para isso, como a Comissão de Telefonia Rural, né? É uma luta que a gente já tem colhendo alguns frutos já agora, principalmente essa da telefonia rural. Eu mesmo, pela TV Câmara, acompanhei, fui a vários distritos, acompanhamos a instalação de algumas antenas, agora recentemente o Humaitá, né? Fala um pouco dessa luta, né? Precisa de ter um interlocutor, um Wagner em cada um desses distritos? Marisa, quando nós chegamos em Juiz de Fora, eu dediquei muito o nosso trabalho num bairro que era muito próximo à chácara, que é Filgueiras. Uhum. Então, assim, todos os esforços que nós tivemos a oportunidade de oferecer para aquela comunidade, porque o que eu quis mostrar é o seguinte: pode acontecer sim. Eu até aproveito a oportunidade até para agradecer também o ex-prefeito Bruno Siqueira, porque a gente articulou, conversou muito, e na época lá a comunidade, lá o bairro Filgueiras, lá não tinha antena de celular, então eu tive que articular, porque o Júlio Delgado e o Bruno não conversavam, e eu conseguia a antena com um, mas o terreno era do município, a gente tinha que fazer o trabalho, e os dois se uniram e foram lá para inaugurar. A primeira que a gente começou ali, começou tudo, eu vou chegar. E assim, a gente conseguiu com o Adson, na época, um recurso para construir uma quadra lá, e eu fui no Bruno, falei, vai perder o recurso se você não chamar o segundo ou o terceiro colocado. Conseguiu. Então, assim, a gente colocou uma iluminação que é padrão Rio Branco, agora até vai passar tudo para LED, que eu já conversei com a prefeita também, Margarida, nós vamos estar mudando aquilo lá. Construímos um vestiário no campo lá, depois colocamos um vestiário também na quadra, porque essas quadras do governo federal, elas vêm sem vestiário. Entendeu? E a gente teve que trabalhar para poder colocar esse vestiário para poder atender, senão os alunos não têm como fazer atividade e nem a comunidade usar aquele espaço que ficou muito bom. Então, assim, conseguimos asfaltar ruas, onde era chão mesmo, fazer um trabalho bem diferenciado. E isso era para mostrar o seguinte, que se acontecer em algum lugar, dá para acontecer, basta alguém puxar. Então, e a partir dali a gente percebeu, eu comecei a procurar, logo em seguida, até falando, saiu o programa Minas Comunica, do governo do estado. E aí a gente começou a trabalhar aqui na casa, junto com outros vereadores, para que a gente pudesse implantar. E aí nós, numa conversa, eu percebi, e aí articulamos com os demais pares, que para poder levar a telefonia para outras comunidades, precisava elas ser transformada em distrito, porque só ia beneficiar os distritos. E nós aqui tínhamos 3 distritos. Isso no governo Fernando Pimentel? Não, começou com Anastasia, né? AS, depois o Anastasia, depois o Pimentel de sequência, e até que hoje aí estamos com o Zema concluindo esse projeto. Mas aí eu falo o seguinte, eu me recordo que na época, quando eu procurei a secretária de planejamento na época, para falar com ela falou, não, mas isso já é distrito. Eu falei, não, essas comunidades de Juiz de Fora, que é Humaitá, Penido, Valadares, Monte Verde, Caeté, elas consideradas como núcleo. E essas comunidades, por serem núcleo, elas não seriam contempladas. Então, assim, a gente teve uma dificuldade grande porque tinha que mudar, e para mudar dependia do estado também, não era só do município, e nós começamos esse trabalho com o ex-prefeito Bruno, né? Aproveito para agradecer também a equipe na época que começou e deu um suporte bom, e depois o Almas,
que também foi sensacional. Tiveram que mudar até a nomenclatura dos distritos, né? Que é até de Minas, né? Acrescentar teve que acrescentar um Minas, porque já havia nome. Já tinha nome. Outros locais, outros distritos com essa nomenclatura. Então, assim, e aí a gente teve que começar, né, trabalhar junto ao Estado, Fundação João Pinheiro, Secretaria, a CEPLAG do Estado, Prefeitura de Juiz de Fora, porque tinham que mandar o pessoal de lá para vir cá para delimitar as áreas que iam ficar os distritos. E aí começou um trabalho grande, né? Agora, quem quer ficar onde? Você já está... Hoje, até essa dificuldade nós tivemos, porque, por exemplo, você se sente Torreões, aí ia tirar o Humaitá do Torreões, então a partir daí você já não era mais, né, porque tudo pertencia ao distrito de Torreões, como Valadares era o distrito de Rosário de Minas, Caeté, Sarandira, então o distrito de Monte Verde também Torreões. Então, assim, a gente vê que como que foi importante criar esses novos distritos. E o que acontece? A partir do momento que foi criado esses distritos, agora estão chegando as telefonias, o Correio está dando mais assistência nessas localidades. Você vê, hoje nós não temos, acho que nenhum distrito que não tenha iluminação de LED. E até então ninguém olhava para os distritos. Tem um distrito aqui que ele é muito pequeno. Isso faz com que as pessoas consigam manter essas pessoas nessas localidades também, né, Wagner? Claro, porque dá qualidade de vida, né? O cidadão que é proprietário de um sítio, uma fazenda, ou tem uma granja lá, hoje o filho dele pode estar estudando de lá, faz os trabalhos, pesquisa tudo de lá. Ele tem hoje com telefonia condições de pedir um socorro, uma ambulância, para poder dar o suporte lá. Então, assim, são muitos serviços que chegam através da telefonia, né? Hoje, o trabalho home office também, o cidadão hoje ele mudou para a propriedade dele e saiu dos grandes centros, porque está tendo facilidade. Então, a gente tem que ver que a importância dessas criações, dessas ampliação desses distritos para Juiz de Fora. A gente vê que fez uma diferença muito grande na vida do cidadão. Até em relação à sua entrada na política, você foi para a Chácara com 18 anos? Ou... Não, Ricardo, eu nasci em Juiz de Fora e fui criado em Chácara. Você foi criado lá? Eu vim para Juiz de Fora, estudei aqui um período, depois acabei voltando para a Chácara para concluir o ensino médio. Eu sou formado em técnico de contabilidade. Já exerceu? O técnico de contabilidade, sim, e bem. Mas você passou no concurso público? Aí depois, né, eu fui contratado, depois passei no concurso público e fiquei até os meus, bem dizer, 33 anos, né, porque com 33 para 34 eu fui eleito prefeito. Aí foi onde eu fiquei mais um período, eu pedi licença, o período que eu fui prefeito. Quando eu vim para cá, pedi licença e depois eu tive que renunciar, né? Ou eu ficava ou eu voltava. Porque a minha dúvida é o seguinte, você, como foi criado lá, como é que você chegou então à política? Foi uma necessidade ou foi alguém que te empurrou para entrar na política? Não, é engraçado, porque eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu estava com 19 anos, 18 para 19 anos. E eu fui aprendendo na vida, né? Na minha família, ninguém da minha família foi político antes de mim. Então, assim, o que me fez ser político foi lidar com o cidadão. Então, é o que eu falo, existe vários funcionários, né? Então, e outros, acredito eu que todos os outros funcionários, muito mais qualificados e tudo mais, que poderiam ter feito o que eu fiz. Mas eu acho que também tem uma mãozinha divina lá que me ajudou e que me preparou para que eu pudesse estar onde eu estou, passar o percurso que eu passei. Foram vários caminhos, várias histórias que tem para a gente chegar e estarmos até aqui, né? Mas acredito eu que foi o trabalho do dia a dia mesmo e o reconhecimento da população pelo trabalho oferecido através da minha pessoa. Vamos para um breve intervalo.
conversa tá boa, a prosa tá boa, né? Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta conhecendo um pouco mais o trabalho do vereador Wagner aqui na casa, em toda a sua vida política, e depois a gente também vai conhecer o Wagner de Oliveira fora da política. A gente já volta, um minuto só. Estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente nos estúdios o vereador Wagner de Oliveira. Com a gente nessa entrevista, Ricardo Ribeiro, mais uma vez. Ricardo, quer começar perguntando? Marisa, você estava falando no bloco anterior das antenas, né, de telefonia, e ainda continuando nos distritos, o vereador tem um trabalho importante em relação a torneios leiteiros. E como é que é esse trabalho que você faz no sentido de agregar um produto, que é um carro-chefe, né, desse segmento rural, junto com essa ponte que se faz aí entre a área urbana e a ligação com os distritos? Como é que você tem trabalhado essa... Ricardo, o que acontece? Eu sou filho de produtor também, né? Então, assim, só para você ter uma noção, vamos voltar lá em Chácara. Quando eu estudei em Juiz de Fora, eu pegava o ônibus eu vinha no 5h30, para estudar aqui, eu voltava era 11h30 e eu descia em Filgueiras. De Filgueiras para Chácara eu ia a pé, então eu sei a luta que é a vida de um produtor para estudar um filho, por ter lutado para poder ter o mínimo do estudo que eu tenho. Então o que acontece? Ao chegarmos em Juiz de Fora, a gente se identificou muito com a luta daqueles que às vezes não têm oportunidade, que são os produtores, que querem estudar os seus filhos, querem dar o melhor, até mesmo para formar eles e terem eles lá na propriedade. Porque não adianta às vezes ele ter lá uma propriedade, tira lá 100 litros de leite, 150, mas ele não tem a qualificação para que ele possa ampliar aquilo que está ali. Então, se ele consegue formar um filho, um técnico agrônomo, que ele possa formar ele no engenheiro agrônomo amanhã, mas para isso nós precisamos estar aqui levando um pouco de esperança para esse cidadão. E eu comecei a rodar, percebi que as nossas estradas eram bastante sem manutenção. Então ali a gente começou a participar e ver, e percebemos também dentro dessas idas e vindas nas comunidades do município de Juiz de Fora, nós percebemos a importância que era as festas, os torneios leiteiros, né? E aí a gente até teve a oportunidade de apresentar um projeto de lei, onde a gente tornou os torneios leiteiros na festa Patrimônio Cultural e Material de Juiz de Fora, para que não acabe, para que possam permanecer e manter essa tradição. Hoje já é lei, né, vereador? Hoje já é lei. E o que a gente percebe quando você tem esses torneios leiteiros? Até aproveito também para parabenizar a todas as comissões organizadoras, aos produtores que lá expõem, né, a prefeitura, através da Secretaria de Agropecuária, prefeito, que dá todo apoio. Então, isso é muito importante. A gente chegou a perceber que a economia daquelas comunidades onde tem, seja a comunidade ou seja no distrito, por mais simples que seja, a gente viu que um salão de cabeleireiro, naquela semana, ele tem um movimento grande. A padaria aumenta o número de pessoas que frequentam lá, o mercado, né? Então, assim, as pessoas começam a se cuidar mais. A zeladoria, né? Tudo a zeladoria do município vai para lá para dar aquela manutenção.
Então, assim, a gente percebeu que a festa acaba sendo muito importante, né? E principalmente para trazer a alegria para o cidadão, né? Ele descontrai. Eu vejo o produtor, ele passa o ano 360 dias esperando aqueles 5 dias ali. É como talvez para nós irmos para a praia ou fazer qualquer outra viagem, o produtor ele nem quer ir para a praia, não, ele quer ter o torneio leiteiro dele. Isso eu acho que é um momento também de diálogo entre os torneios, às vezes um produtor de uma região que conversa com a outra, que percebe, que vê o quanto, né, que aquele animal está produzindo. A genética dos animais, isso aí, nossa, é fantástico, né? Ali ele vai lá ver, mas por que aquela criação lá está produzindo, se a minha aqui é da mesma raça e não está produzindo igual lá na outra comunidade. E aquilo ali ele começa a interagir, ver, buscar informação. Então, assim, isso fez mexer com toda a população da zona rural. Então, nós precisamos manter essa tradição para que a gente possa, nesse período, levar mais qualidade de vida e levar esperança para esse cidadão que espera muito do poder público, daqueles que estão no grande centro, principalmente do Legislativo de Juiz de Fora e do Poder Executivo Municipal. Você permite só uma observação, claro, mais em relação a esse assunto, porque se você perceber, depois da pandemia, a gente não teve mais exposição em Juiz de Fora. Juiz de Fora não tem mais exposição. Então, hoje, essa exposição e esse contato que existe com o produtor é só um torneio leiteiro. Antigamente, aquelas festas que aconteciam lá no Parque de Exposições da Zona Norte do Jockey, agregavam e traziam os produtores para cá, mas hoje a gente está indo para lá, porque não tem mais. Na realidade, né, a exposição que nos últimos anos estava acontecendo em Juiz de Fora, ela isolou o produtor. Então, isso é que fez, eu acho, perder o carinho do produtor com a nossa exposição, porque ela passou a ser o show. Você chegava na exposição lá para visitar o gado, tinha uma divisória que separava o produtor do show. Então, assim, às vezes o produtor estava na festa que era dele, ele mesmo, o familiar dele chegava lá, ele não tinha acesso ao show, e eles é que estavam lá, o evento acontecia por causa deles. Então, eu acho que essa foi o que desanimou e fez com que a exposição desse uma caída. Mas isso ainda existe nos radares, não só meu, de outros vereadores, acredito até do Executivo, que a gente possa no futuro buscar essa festa, resgatar ela não pode acabar. Nós precisamos voltar com ela assim no momento certo. Os nossos produtores precisam, a população de Juiz de Fora precisa, eles vão para lá para visitar, isso aí eu acho que faz uma diferença. Nós temos cidadão de Juiz de Fora que não conhece, não sabe de onde que o leite vem. Talvez alguns podem pensar que vem da caixinha ou do saquinho, né? Com certeza tem. Ô Wagner, vamos falar disso também, mas vamos tentar ampliar, porque você tem uma atuação muito ampla, não só voltada para a zona rural, né? Mas fala um pouco das suas emendas também, emendas suas destinadas também para a zona rural, mas muitas emendas na área de saúde, da educação, inclusive emenda para que a unidade Nordeste de Juiz de Fora, que é ali a região de Grama, né? Aquela região possa ter uma unidade ali, né? Fala um pouco disso para a gente também, dessas emendas. Claro que na zona rural também, mas como é que você tem destinado esses recursos para outras áreas aqui em Juiz de Fora? Marisa, assim, a gente agradece muito a Deus, né? Porque o nosso olhar não é só para um lugar, é toda Juiz de Fora. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença. Às vezes a gente vai ter uma informação que vai ajudar o nosso mandato, reunindo com empresários, reunindo com o produtor, né, reunindo com religiosos, seja de qual religião for. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento no nosso diálogo. Eu tenho certeza que eu vou sair bem melhor dessa entrevista com vocês dois do que a hora que eu entrei, entendeu? Eu já vou ter uma outra visão. E, assim, as nossas emendas, assim, nós temos emenda para a educação, nós temos emenda para a área da saúde, nós temos emenda para a área de infraestrutura, para asfaltamento. Nós sempre buscamos atender a demanda maior, que é aquilo que a população necessita. Hoje, por exemplo, está concluindo uma obra lá no bairro Granjas Triunfo, uma obra que nenhum político gosta de fazer.
né, que é manilhamento, que é botar o recurso debaixo do chão, que a hora que terminar a obra, ninguém vai lembrar que precisa. Grande Triunfo, em qual região da cidade? É na região nordeste, né? Está próximo ali do bairro Grama, ali. Está entre Grama e Filgueiras. Então, assim, é uma captação de água pluvial lá na Rua Nadir que está sendo realizada. E o que acontece? Só que a gente viu muitas vezes a rua alagada, as pessoas com dificuldade para sair, para entrar dentro de casa. E a gente destinou esse recurso, a prefeita, através da Secretaria de Obra, está lá executando essa obra, e são obras que a gente vê que precisa. Eu tive outras emendas e outros compromissos de asfaltamento em rua, mas que na hora a gente constatou que não tinha captação de água pluvial. A gente até suspendeu para acontecer. O ano que vem estou colocando recurso agora, através das nossas emendas, para que possa fazer essa captação de água pluvial, para depois colocar o asfalto, para a gente não perder o recurso, né? Então, assim, há vários pontos que a gente busca na área de educação. É aquilo que eu falei, a gente investiu desde reforma, ampliação de sala de aula lá em Filgueiras, na Escola Marília de Seu, como foi feita a quadra, que nós colocamos o recurso de emenda para construir um vestiário, né? Através de container, que é banheiro feminino, uma lanchonete no meio, outro banheiro masculino do outro lado. Quer dizer, que a gente viu que muda a vida das pessoas. E tivemos emenda também, que a gente fez até em conjunto com outros vereadores, Jerônimo lá em... Se tiver com colinho, pode não, pegar, não, pode pegar olhei, colinho. porque a escola... a Escola Municipal Jerônimo Vieira Marques, que a gente destinou, essa já é uma que me deixou assim, um pouco triste, porque eu não vi a obra acontecer. Qual bairro é essa, vereador? Dias Tavares, nós destinamos lá, eu destinei 40 mil, os outros vereadores também destinaram 20 mil, parece que o Rodrigo Masso na época, o André Mariano, e acho um outro vereador, não sei se foi o Kennedy, na época. E acontece, era para construir uma quadra, e até hoje ainda não aconteceu, entendeu? E assim... Na época não era emenda impositiva? Não era impositiva ainda. Então, assim, agora já são. Então, o que me deixa feliz é quando você destina, por mais simples que seja, a gente destina uma emenda para a UBS dos bairros, e a gente chega lá, eles compram computadores, eles compram geladeira, ventilador. Então, assim, você vê que muda a vida do funcionário que está lá no dia a dia. Talvez para nós é um valor até simbólico, mas para eles faz uma diferença muito grande, né? Escolas aí que a gente destinou emenda Caixa Escolar, que mudou a vida, está mudando. Então, isso é muito importante. E dessas emendas todas, uma das emendas que eu mais tenho como é que eu vou falar assim? Orgulho foi uma que a gente destinou ano passado, que foi os 510 mil, né? A gente colocou os 510 mil para dizer que era mais de $500 mil, para implantar um pronto atendimento na região Nordeste. Isso aí a gente conversou com a prefeita, ela aceitou. Lembrando, depois... só interrompendo, lembrando que é uma região que já teve portas abertas, né, que era o Hospital João Penido, região ali do bairro Grama, né, e que hoje não tem mais, né, as pessoas que ainda dependem de vir a outras regiões, né, só para contextualizar. Isso aí. E foi exatamente por ter participado dessas lutas para abrir a porta do João Penido que nos fez ver a vida diferente. Falei, peraí, já que a gente não consegue abrir, vamos construir uma outra. E aí a gente colocou, aí a prefeita, nós tínhamos colocado os 510 mil, a prefeita depois me chamou em maio, falou, olha, se você não conseguir mais recursos, nós não vamos conseguir tocar. Aí eu procurei outros colegas vereadores para conversar, até que eu conversei com o vereador Bejane Júnior, que também prontamente cancelou. Falei, vamos cancelar algumas outras emendas suas, eu vou cancelar minhas, vamos juntar nós dois, nós precisamos juntar 1.700.000 para que a gente bota um gás lá, para que no futuro a gente tenha um pronto atendimento padrão UPA, né? Porque só vai ser UPA na hora que o governo federal começar a arcar com ela, cadastrar e arcar, que a gente acredita, a prefeita está empenhada nisso aí, para que isso aconteça. Então a gente espera
Em breve, a gente, junto com a prefeita, com o vereador Beijano Júnior, a gente vai estar anunciando o dia da inauguração. E que vai ser esse ano, isso é a única coisa que eu posso falar, que é esse ano e é em dezembro, né? Isso eu posso falar. Mas o local você pode adiantar. Nem o local, nem o dia, que também seria, né, da minha parte antiética. Então, assim, eu quero fazer isso junto com eles, porque eu acho que isso é uma conquista da casa, porque quando a gente aprovou o projeto, a Câmara toda aprovou a nossa emenda, depois nós tivemos que fazer as alterações, todo mundo apoiou. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente dividir esse momento com todos. O Ricardo... Não pode. Não, eu posso perguntar. Claro, fica à vontade, fica à vontade. A gente faz um jogo aqui. O vereador, como é que o senhor vê as emendas impositivas? O senhor acha que é uma maneira de desamarrar um pouco as mãos do vereador, que muitas vezes é procurado, não consegue fazer as coisas porque não executa? Né? O senhor que já foi, né, do Executivo e hoje está no Legislativo. Como é que o senhor vê, o senhor consegue, né, os vereadores conseguem atender um pouco os anseios da comunidade com essas emendas? Eu já vi o senhor falando em outras entrevistas, né, já estivemos juntos no Fala Vereador, o senhor sempre dizia que o senhor defende os anseios da população, né? O senhor acha que as emendas seriam um caminho para isso? Olha, Marisa, eu até defendo o número de vereadores da Câmara de Juiz de Fora que aumentou, no meu modo de ver, foi muito importante. Nós não temos como abraçar toda Juiz de Fora, é muito bairro aqui, a população é muito grande. E cada vereador ele vai chegar ao anseio de cada comunidade. Eu te dei um exemplo agora há pouco aqui de uma captação de água pluvial lá na Granjas Triunfo, mas lá não só tem aquele problema, não, tem muitos outros. Então a gente foi lá e fez igual o Beija-Flor, né? Foi lá e levou uma gotinha d'água, né, para apagar um pequeno incêndio. Né? Mas assim, as emendas parlamentares dos vereadores, elas chegam realmente aonde está o problema. O que o prefeito tem que ficar muito atento é nessas indicações, fazer com que elas realmente aconteçam. Né? Então, assim, eu quero até aproveitar para agradecer ao Executivo, nossas emendas, nossas indicações tenham acontecido, tenham atendido o anseio da população naquilo que tem nos procurado. E eu sempre falo o seguinte, o recurso que a gente destina, ele tem que atender, não é uma pessoa, tem que ser um aglomerado de pessoas, porque aí sim vai fazer diferença na vida das pessoas. Hoje, nós estávamos falando agora do pronto atendimento da região Nordeste. Olha como que o pronto atendimento da região Nordeste ajuda toda a Juiz de Fora, porque vai aliviar nas outras UPAs, na Regional Leste, o próprio HPS, as pessoas que daquela região, desde lá de Coronel Pacheco, Piau, Goianá, Chácara, que vão atravessar a cidade para vir para cá, elas vão poder parar lá. E lá o pronto atendimento lá da região vai ter o atendimento pediatra. Então, assim, hoje tem que procurar o pai, né? Lá na maternidade, quer dizer, não vai precisar mais. E quem tem um filho que nós sabemos a urgência na hora que está passando mal, então você tendo ali na região esse atendimento, ele vai mudar muito a vida do cidadão. A nossa emenda, boa parte dela desse ano, ela está indo para custeio do pronto atendimento para o ano que vem, porque a gente sabe que a gente precisa manter esse pronto atendimento funcionando. E para esse pronto atendimento estar funcionando, as emendas nossas vai fazer uma boa contribuição na gestão e na operação do pronto atendimento lá. Ricardo, nós já estouramos o tempo do segundo bloco. Vamos deixar para o outro? Vamos deixar para o outro. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta no último bloco, em que a gente vai conhecer um pouco mais do vereador Wagner de Oliveira. 1 minuto, a gente já volta. Até já. Tá no ar o Café com Política.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente nos estúdios o vereador Wagner de Oliveira. Participa conosco Ricardo Ribeiro. Estamos no último bloco, um bloco em que a gente vai falar um pouco da vida pessoal também do vereador Wagner. Ô Wagner, eu queria te perguntar ainda, saindo um pouco da vida de vereador e trazendo para a vida pessoal, como é que é o seu trabalho de escuta, né? Você é uma pessoa que fala de forma calma, né? E já falou aqui pra gente que vai sair transformado dessa entrevista. Você é aquele que escuta bem, é um bom escutador, né? Como é que você se considera e você acha que isso é importante para esse trabalho de político também, para poder compreender as coisas? E a gente sempre te vê bem calmo aqui, né? Como é que é esse Wagner, vereador, é calmo e na vida pessoal também? Fala um pouco dessa característica sua. É uma coisa difícil, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu procurei a vida toda, aí eu volto lá no meu início, quando era jovem, eu trabalhando na prefeitura de Chácara, e a gente trabalhava no setor de fiscalização. O prefeito falou, olha, vocês têm que ir numa comunidade lá porque o cidadão invadiu a rotatória do carro lá. E lá fomos nós, né? Eu e o chefe do setor, ele bem mais velho que eu. Aí quando eu cheguei, eu falei, não, cercou mesmo a rotatória, vamos arrancando a cerca, e o pessoal estava chegando. E aquilo ali foi a base para mim, ser a pessoa calma de hoje. E quando eles estavam chegando, eles estavam atravessando um trilho, né? E cada um vinha com uma foice no ombro. Nossa. E eu já querendo arrancar os moirão para botar a cerca no lugar. Aí ele falou, Wagner, calma, deixa o pessoal em casa, tomar uma água fresca, refrescar, guardar as ferramentas que estão. Depois a gente conversa com eles. E realmente ele mostrou para mim que o caminho era aquele ali. Então, se a gente tivesse chegado do jeito que a gente estava ali naquele calor, eles vendo que a gente estava mexendo em algo que eles achavam que era deles, eles iam ter a mesma reação que eu estava querendo ter ali. E aquilo ele falou, olha, as pessoas têm que ir em casa, acalmar, depois eles vão vir mais calmo. E a partir daquela lição que eu tive até registrar aqui, eu não poderia deixar, o finado Sueli Martins, era o chefe do setor lá de Chácara, foi a pessoa que me preparou para a vida pública, esse eu posso dizer que sim. Quanto outros professores que eu tive na vida, que eu acho que é o que você me questiona, que é aprender a ouvir. E sempre ouvir, não só as pessoas mais velhas, mas os jovens também, todos têm um pouquinho para passar para nós, né? E às vezes, quanto menos a gente questionar o pensamento, o que a pessoa está defendendo, a gente vai abrindo os nossos raciocínios dentro de cada colocação de cada um. Porque a vida vista pelo Ricardo é de uma forma, pela Marisa de um jeito, por mim é de outro, mas quando a gente consegue equilibrar os três, o resultado vai ser muito bom e é isso que a gente procura na vida pública, na vida profissional e na vida familiar. Esse jeito republicano, né? Você tem conseguido dialogar em todos os setores? Aqui você consegue dialogar com todos os pares na casa e com o executivo, né? A gente sabe que você era oposição à atual prefeitura, né? Como é que você dialoga com a prefeitura hoje? Você falou que tem conseguido dialogar, inclusive, para levar as coisas para os distritos, né? Isso te ajuda? Eu assim, graças a Deus, eu sempre procuro ajudar, né? Eu quero das pessoas o que eu ofereço. Então, se eu ofereço para eles também, eu tenho certeza que vão me oferecer também. Então, assim, a gente, graças a Deus, tem um relacionamento muito bom. Aproveito aqui para mandar um abraço para cada vereador dessa casa que está sempre tentando nos compreender, nos entender, né? Porque eu tenho certeza que a gente precisa, da mesma forma nós, a eles, cada um tem o seu jeito, tem o seu gênio, a forma de lidar, mas o importante é que no final todos querem o melhor para Juiz de Fora. E a gente sabe, por ter sido prefeito, a vida e a luta que é de um executivo, né? Eu, por coincidência, todos os 3 executivos foram adversários do prefeito que eu apoiei. Então, na primeira eleição eu vim apoiando o Custódio, depois na segunda eu vim com o Noraldino e agora na terceira com o Wilson da Resato. Mas isso não atrapalhou o nosso caminhar, nosso trabalho junto à prefeitura para poder levar
e atender às necessidades, às demandas, né, que a população trouxe até nós. Então, assim, são muitas conquistas para que você mostre para a população ou para o executivo. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Nós tínhamos uma demanda muito grande da região Nordeste, que era implantar uma linha de ônibus para atender os jovens e as pessoas que iam consultar, os jovens que estudaram na Universidade Federal e a população que ia consultar nos hospitais universitários que ficam na parte da cidade alta. E a gente precisava convencer o executivo de criar essa linha lá. E nós conseguimos, né, mostrando, fazendo reuniões, que isso era importante. Hoje está funcionando a linha 170, que sai de Filgueiras, Grama, vai até a Cidade Alta e retorna. E nós estamos agora também apresentando um novo requerimento, que até essa casa aprovou no dia de ontem, né, nessa última quarta-feira, criando uma linha agora, é o seguinte, que a gente está sugerindo, a gente está em conversa com o executivo, é uma linha que vai sair também lá do Filgueiras, vai contornar lá perto do João Penido, vem por Bandeirante, Garganta de Lermano, passa por dentro do Manuel Nório, segue pelo Marumbi, desce Bom Jardim, sai no Linhares, retorna em Filgueiras. Por que essa linha? Como vai ter um pronto atendimento naquela região, nós precisamos de um ônibus circulando o interior dessas comunidades. O que falta em Juiz de Fora, né? Os ônibus, a maioria dos ônibus liga bairro a centro, né? Bairro a centro. Entendeu? Então, assim, eu estive conversando isso com a prefeita na manhã de ontem e ela gostou muito da ideia, da sugestão. Então, é o que eu falo, nós sabemos, eu como fui executivo, sei que o vereador ele não tem tanto poder de executar, nós temos o poder de dar sugestões, dar ideia. Hoje a gente tem o recurso que pode colocar, mas se eu também indicar um recurso para uma coisa que não vai ter sentido, não vai resolver, não vai me dar aquele resultado que eu espero, que a gente espera nos próximos anos, na hora de disputar uma eleição, uma reeleição aí. Então a gente acredita que o trabalho que a gente desempenha no dia a dia possa surgir o efeito lá. Durante a entrevista, você, em diversos momentos, você usa a palavra Deus, né? Essa devoção sua, demonstrada até pela imagem de uma santa na camisa... Nossa Senhora Aparecida, estamos vendo aqui. Vem de algum momento difícil que você viveu na vida ou já nasceu assim? Até arrepiei, porque você falou. Eu, por exemplo, Ricardo, quando eu fui caçado, eu não conhecia nada, eu não conhecia nem Juiz de Fora direito, né? Um rapaz do interior, vivia a minha vida mais lá mesmo. E quando eu fui afastado, eu pedi muito a Deus que abrisse meu caminho. Engarrei muito com ela para poder me abrir os caminhos. E ela me levou em várias situações que eu sei que foi através dela que usou o seu filho, porque eu defendo muito, eu por ser católico, eu, por exemplo, por que eu defendo ela para interceder a Jesus junto ao seu Pai por nós? Por exemplo, vocês quando marcaram a reunião comigo, procuraram a assessora de comunicação. A comunidade procura o vereador para ir até o prefeito tem os seus secretários, quer dizer, o governador tem o secretário de Estado, o presidente da República tem os seus ministros, então cada um com o seu poder para poder auxiliá-lo na sua... Cada um com seus intercessores. Não é verdade? Então eu tenho isso muito comigo e eu me apeguei muito a Nossa Senhora Aparecida e quando eu vou à casa dela eu faço questão de atravessar o altar dela de joelho, pedindo, agradecendo, conversando com ela e com o filho dela. Quando o senhor vai Aparecida em São Paulo. Porque nós mineiros somos de Aparecida do Norte. Aparecida, né? Do Norte. Então, assim, para mim eu tenho uma devoção muito grande, porque é gratidão, entendeu? Porque é só quem cai e perde tudo que sabe o valor e a gratidão. Porque quando você não tem nada, você não sabe nem o que vai ser o amanhã. Então, assim, quando eu fui caçado, eu perdi o chão, família com filho pequeno, e é uma história longa, a gente pode até marcar um outro momento para contar ela, que eu sei que se eu for contar,
E a vida foi o seguinte, eu tive pessoas que foram anjo da guarda na minha caminhada. Deus colocou pessoas no meu caminho que eu jamais pensaria que ia ser o elo de ligação para que eu pudesse ter contato com outras pessoas que iam me ajudar a vencer aquela dificuldade. E eu falo o seguinte, e tudo na minha vida que parecia ser ruim, nada foi ruim. Nem perder mandato, nada, nem as perseguições. Tudo serviu de aprendizado. Tudo. Eu outro dia até falei aqui numa audiência pública, né, por causa das perseguições, o Ministério Público e tudo mais, mas não, é importante para nós, porque tomar conta, quando você sabe que tem alguém de olho em você, não deixa você errar. Agora, quando deixa você solto, aí você apronta. Imagina você dentro de casa, fechou as portas todinho, quanta coisa você pode aprontar lá. Então não, se você sabe que tem alguém te olhando, alguém tomando conta, e eu tenho o seguinte, Nossa Senhora Aparecida está sempre de olho, e se eu errar, ela conta para o filho dela, que conta para o pai, e aí a conta vem. Oh, Wagner, além da religião, né, um homem religioso, o que é o Wagner fora da política? Dá tempo de lazer, dá tempo de cuidar da família, dá tempo de alguma coisa? Você é político mesmo, é um dos que a gente, não, acho que é o que a gente mais vê em todas as audiências públicas, o Wagner está presente sempre aqui, né, mesmo fora dos períodos de ordinário, de reunião ordinária. Tem tempo, Wagner, para fora da política? Quero até aproveitar para mandar um abraço aqui para minha esposa, Luciana, né? Eu costumo dizer em alguns momentos da minha vida o seguinte, se Deus me desse outra vida, eu pediria a Deus para casar com ela de novo, novamente, né? Porque ela é compreensiva, é parceira, apoia em tudo, porque se você não tiver uma pessoa do seu lado que te acompanha, que entende, porque a vida nossa é o que você falou, mesma hora eu estou aqui, na mesma hora eu estou em outro lugar, mas está sempre apoiando, ou seja, onde eu for, o horário que eu estou chegando, não importa, ela sabe que a nossa missão é buscar o bem comum, que seja para a família e que seja para o cidadão da nossa cidade. Então a gente tem muita dedicação. Então a dedicação ao nosso trabalho. E eu volto a afirmar, a população de Juiz de Fora me deu uma autorização muito grande e eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso. Enquanto vereador, ou seja, o cargo que eu ocupar nessa cidade, eu vou ter com maior responsabilidade, com maior compromisso, com maior carinho para retribuir à população aquilo que eles esperam de nós. Mas dá tempo de fazer outras coisas? Ele não respondeu, né? Dá tempo de tomar cervejinha, de jogar futebol, de torcer para algum time? Dá tempo de ir para a piscina. Você tem que saber equilibrar o tempo. Eu não posso me revoltar com nada. Aquela tranquilidade que eu tenho, ou aqui agora com vocês, eu tenho que ter ela em todo momento. Eu tenho que ser o Wagner só. Seja em casa com a família, seja com os amigos, seja no local de trabalho, a gente tem tempo para tudo, só a gente saber dividir, que a gente vai saber levar uma vida saudável, com qualidade, e é o que a gente precisa. Eu achei que o sofrimento que você ia falar para ser devoto de Nossa Senhora Aparecida seria ser torcedor do Vasco, mas não é isso não, né? Não, o Vasco mesmo está nessa dificuldade. É torcedor do Vasco? Eu sou torcedor do Vasco, mesmo sabendo que o nosso Vasco está nessa luta, a gente tem esperança, a gente vai se manter. E assim, eu sempre falo que o jogo, o futebol, a gente não pode botar muito na mão de Deus, que Deus faça o que for melhor. Se for para ele manter lá na primeira divisão, a gente vai estar feliz e vai ser vascaíno. Se ele for para a segunda divisão, nós vamos estar lá junto do mesmo jeito, né? E o importante é torcer, divertir, admirar a nossa cruz de Malta lá, que está lá no peito do vascaíno lá. E você que foi prefeito de Chácara, ano que vem a gente tem eleições, né? Você já tem na sua cabeça o seu caminho em relação até a partido e definição de reeleição, ou você em algum momento, talvez não ano que vem, mas em algum momento pensa em executivo? Olha, eu vou começar de trás para frente. Quanto a executivo, a gente está bem vacinado. Para quem já foi prefeito e prefeito reeleito, sabe o peso que é a caneta de um prefeito. Então, assim, sem vaidade, né? Hoje, assim, o que a gente trabalha, eu sei que hoje eu ainda estou filiado ao PSB, mas vou estar saindo do PSB no momento da janela em abril, já conversei até com
o deputado Noraldino, que é o presidente estadual e vai responder pelo município também. Já falei com ele que eu vou estar saindo no momento oportuno. Vamos estar indo para uma outra sigla, provavelmente a gente está indo para o MDB, né, com o Dr. João César Novaes lá, que é o presidente. A gente tem conversado bastante, então a gente está aí surgindo forte, né? O MDB a gente quer chegar lá ajudando a organizar para que a gente tenha, né, candidatos a vereador, uma chapa boa, possa ter candidato a prefeito, pode ter um grupo, né, que faça diferença, porque se a gente monta um grupo que faz diferença, dá para negociar em todos os sentidos. E se a gente quer uma cidade boa, a gente tem que botar pessoas boas perto de nós, que mesmo que elas não sejam candidatas, mas que elas possam nos levar palavras, né, de orientações, para que a gente possa construir uma Juiz de Fora boa para todo mundo. Porque tem muitas pessoas que já passou pela política, que estão fora da política, ou que nunca fez parte do processo da política, que é importante estar próximo de nós. Aí eu volto no início de uma das perguntas que você me fez. A gente tem que estar pronto para ouvir. Ouvir sempre, ouvir o que quer e o que não quer. E dali você vai fazer a limonada que eu falei. E aproveitando, vereador, em relação à questão da eleição, você acha que é possível hoje em Juiz de Fora a gente pensar numa terceira via, aquela que transita ali no equilíbrio, no meio entre os dois extremos que a gente tem acompanhado aí? Ô, Ricardo, essa questão é o seguinte: eu acredito que todos os partidos estão se organizando, né? Hoje, o que nós precisamos é o seguinte: levar o nosso mandato até o máximo que a gente puder, para a gente pensar na esfera do ano que vem só a partir de abril, sim. Aí a gente vai ver se realmente vai ter um candidato, ou se essa terceira via vai poder surgir, ou se hoje vai ficar esse negócio de direita e esquerda, que eu não sou favorável, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser da paz, não podemos levar nada a ferro e fogo, não. Vereador, foi um prazer conversar com o senhor, aprendemos muito, escutamos bastante, né? Acabei falando mais, né? Pois é, muito obrigada, viu, vereador? Muito obrigada, Ricardo, Obrigado, por mais uma vez estar com a gente aqui. Esse foi o JF Entrevista. A gente volta no próximo programa domingo, dando sequência à série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até lá!